Bom dia, bom dia. Mais um dia de café. Hoje feriado. E eu quero agradecer a Deus, né, por mais um dia. Agradecer a Deus pelos livramentos, né, que Ele nos dá. E tem livramentos que a gente vê. Tem livramentos que a gente não vê. E ainda assim devemos ser gratos, né, a Deus por todas as coisas. Glorificar a Deus por cada respirar, né, cada manhã que Ele nos proporciona. E nessa manhã eu quero iniciar a live, iniciar essa palavra orando, sendo grata a Deus, né, por todas as coisas. Eu costumo dizer que a oração que funciona é a oração de gratidão. Então, que o seu coração seja grato. Muitas vezes a gente passa o nosso dia pensando nas coisas que a gente tem para resolver e esquece de agradecer pelo feito de Deus. Exatamente, caminhar pela fé é isso, né? É você caminhar tendo a certeza de que aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, já aconteceu e você já recebeu. E a Bíblia diz que se você crê, recebe, você agradece. Então que nessa manhã a gente seja grato a Deus por todas as coisas. Amém? Vamos lá. Espírito Santo, eu quero te agradecer por mais uma manhã. Quero te agradecer por mais uma palavra. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor é que guia os nossos dias, os nossos passos. Eu quero te louvar em nome de Jesus por esse canal, por esse meio de comunicação, a qual as pessoas têm acesso para falar da tua palavra, para propagar, Senhor, o teu evangelho. E eu quero te agradecer também pelos livramentos a qual a gente não vê e aqueles que a gente vê. Que os teus anjos possam apacentar em nome de Jesus ao nosso redor, guardando a nossa família, guardando a nossa casa, porque a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, e que em nome de Jesus todos os decretos, toda palavra maldita que venha cair por terra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração sobre o tempo de Deus, o relógio de Deus. O que seria esse relógio? O que seria esse tempo? E muitas pessoas, elas vivem isso, né? O tempo de Deus. Quando a gente deseja muito uma coisa, quando a gente anseia muito por algo, você tem que ter cuidado com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela limita a sua fé. A ansiedade nada mais é do que você colocar a dúvida ou colocar Deus à prova diante de uma situação que você pode dizer assim, não, isso daqui Deus não pode fazer. Isso daqui Deus não vai resolver. Então que a gente tenha cuidado com esses sentimentos, né? O salmista Davi já dizia: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. E é muito gratificante a gente saber, né, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas também é importante salientar sobre essa geração. Essa geração, ela é muito imediatista. Essa geração quer tudo para ontem, quer tudo logo. É a geração fast food, né? Eu tava essa semana comentando com um rapaz que ele me leva, né, para os lugares, ele me transporta, né, de um lugar para o outro. E aí eu tava conversando com ele sobre isso. Eu falei assim, você já parou para pensar que antigamente os casais, eles não tinham muito essa coisa de eu só vou casar se eu tiver uma casa, eu só vou casar se eu tiver tudo dentro, eu só vou ter um filho se eu tiver minha vida estabilizada. E as coisas iam fluindo naturalmente, eles iam conquistando ao longo do tempo. E o que eu percebo hoje dos jovens é que eles querem casar com tudo, né?
Ah, eu quero casar com a minha casa mobiliada, eu quero casar com o meu carrinho, eu não quero ter filho agora porque eu não tenho uma vida estabilizada, porque eu não tenho um emprego que eu almejo. E aí acaba o tempo passando e você acaba não desfrutando, né, muitas vezes, daquilo que você precisa desfrutar. E eu quero iniciar essa mensagem lá em Atos 1, versículo 7, Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Nossa, forte, hein? Ou seja, o tempo a gente não sabe, né? Quando vai acontecer as coisas na nossa vida, mas a gente tem a certeza, né? Lá em Eclesiastes 3 diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Como assim existe um tempo? Eu acredito, né, que se engana aqueles que pensam que Deus não tem o controle das nossas vidas. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Então existe a vontade permissiva de Deus e existe a sua insistência, que muitas vezes pode dar errado, né? Eu acredito que todas as vezes vai dar errado, porque a Bíblia diz lá também em Provérbios que a última palavra vem de Deus. Então, se a última palavra vem de Deus, nossa, o domínio e o controle está nas mãos dele. Então, não tem por que a gente correr uma corrida incessante, que a gente sabe que só vai acontecer quando Deus quiser, né? Na hora de Deus, no tempo de Deus. E é muito interessante essa palavra quando Jesus ele fala que não cabe a nós, né, saber, porque na verdade é desinteressante você ficar pensando sobre o tempo, né, sobre quando as coisas vão acontecer. E ontem eu tive uma aula, né, de coach de educação financeira, onde a coach ela me falou assim: Michele, por que você me procurou? Aí eu falei: porque eu quero dar uma coordenada nas minhas finanças, eu quero me organizar, eu quero agora saber o passo a passo de como eu posso fazer para que eu não venha cometer os mesmos erros de antigamente. E aí ela falou assim: mas o que é que te aflige hoje? O que é que te incomoda hoje? Aí eu falei que o que me incomodava, né, era saber que no passado eu agi de forma totalmente compulsiva, né? Eu colocava as minhas emoções na comida, eu colocava as minhas emoções nas compras, eu colocava as minhas emoções onde elas não deveriam estar. E aí ela falou assim: mas o que você tem feito para resolver isso? E aí eu falei com ela que o que eu estava fazendo, né, nesse momento era empreender. Empreender com as mentorias, empreender com os atendimentos, empreender no ramo alimentício, empreender. Embora eu tinha uma profissão. Mas porém, eu tinha por um determinado momento renunciado essa minha profissão. E aí ela falou assim: então quer dizer que você acorda todos os dias pensando nisso? Eu falei: sim. Pensando de como, no caso, essa questão vai ser solucionada, né? Embora eu já tenha tudo anotado, já tenha tudo, já tenha apresentado, né, para Deus sobre essa área que eu preciso resolver. Aí ela falou assim: enquanto você estiver com o olho fixo nisso, não vai acontecer. Você vai acabar atraindo mais coisas negativas do que positivas. Aí eu: como assim? Você tá falando da lei da atração? Ela falou: não necessariamente isso, mas todas as vezes que você coloca o seu olhar em uma coisa que você quer muito, não vai acontecer naquele tempo. Olha aí a chave. Então, tira o foco do problema, coloca em outra coisa, que isso que você está almejando vai acontecer naturalmente. Isso girou uma chave dentro de mim, muito interessante, porque de fato é isso, né? As coisas acontecem naturalmente
quando é para acontecer, quando é chegado o tempo para acontecer. Então não adianta a gente ficar correndo contra o tempo, não adianta a gente ficar querendo resolver algo que muitas vezes escorrega pelas nossas mãos, né? E lá em 1 Coríntios 12, diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Pelo contrário, justamente com a tentação proverá o livramento para que vocês possam suportar. Ou seja, não há mal que dure para sempre, né? É o que a Bíblia ela tá querendo dizer. Então talvez essa situação que eu ou você esteja passando dure rapidamente, né? A gente imagina, isso daqui eu vou viver durante muito tempo, meu Deus, não tem saída para mim nesse momento, eu não vejo saída. E quando você tira o foco, né? Quando você consegue tirar o foco do problema, talvez essa situação que você está esperando, ó, há muito tempo, vai se resolver em fração de segundo, né? Porque na verdade Deus só queria que você fixasse os olhos nele. É o que a Bíblia está falando, né? Não há mal que dure para sempre. Não há tentação que você passe que você não consegue suportar. E aí muitas vezes a gente passa por adversidade, por luta, não sei como você adere isso, mas você passa achando que aquilo ali vai durar uma eternidade, né? Sendo que a Bíblia diz que existe um tempo para começar, um tempo para terminar. Existe o tempo do choro, existe o tempo da alegria, do sorriso, né? E a Bíblia, ela nos respalda, né, em todas as coisas. E tipo assim, muitas pessoas acham, né, que o evangelho, que a vida em Cristo, né, que você se tornar filho, vai ser uma vida fácil, vai ser uma vida só, tipo, paz e amor. Não, Deus é por mim, quem será contra mim, né? E engana-se, né, quem pensa isso. A gente está aqui nesse mundo, sim, para viver provações, e todas as provações você precisa agradecer, você precisa vibrar. E ao longo dessa minha caminhada, né, até aqui, eu entendi que eu tenho que vibrar muito com os momentos difíceis. Porque nos momentos fáceis, eu não vou, tipo assim, ignorá-los, sabe? Então, aproveite o seu momento difícil nesse momento. Agradeça por você estar passando por isso, porque com certeza está te amadurecendo. Deus não ia permitir uma dor na sua vida. Deus não ia permitir que você passasse por algo, por mais que você tenha plantado, se não fosse para te ensinar algo. Então queira sair dessa situação aprendendo, sendo aprovado e sendo maduro, né? Para que você lá na frente possa instruir outras pessoas, orientar essas pessoas acerca do que você viveu. E essa semana eu estava meditando, né, na minha vida. Eu falei assim, nossa, eu passei por tantas coisas. E naquele momento de minha aflição, naquele momento de adversidade, eu não estava entendendo. Poxa, será que eu fiz essa plantação toda para estar colhendo isso, né? Às vezes a gente se questiona, meu Deus, eu não mereço isso. Será que eu fiz essa plantação mesmo? Por que está acontecendo isso na minha vida? E a gente começa a se questionar, ao invés de perguntar, o que essa situação quer me ensinar? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso, por essa tentação? O que eu preciso aprender, né? Para que eu saia daqui com experiência, né? Então, os tempos difíceis são para isso. Lá em Eclesiastes 3, se eu não me engano, 11, diz que os dias bons é Deus que faz e os dias ruins também é Deus que faz. Para quê? Para que todos esses dois tempos, você saiba que é o Senhor que está com você. Então a Bíblia também vai dizer que sem Deus nada podeis fazer. Mas como assim, Michele? Sem Deus nada posso fazer? Não posso, tipo, vestir uma roupa, comprar um relógio, comprar um alimento? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo exatamente que a sua força não vem de você.
Você não tem força suficiente para sair de qualquer situação se Deus não estiver com você. Então a Bíblia, ela te limita a isso. Ela te limita a você achar que você vai ter como sair dessa situação sem Ele. Então, sem Ele, sem Deus, você não pode ir muito longe, né? Tem uma hora que o ser humano, ele se torna independente, né? Temos essa raiz, né, adâmica dentro da gente de achar que a gente pode fazer algo sozinho. Eu falei de Adão aqui e lembrei de uma chave. No momento que Adão e Eva, eles comem o fruto proibido, Deus, ele se encontrava com Adão e Eva a cada viração do dia. Então, a cada cair da tarde, Deus estava lá para conversar com eles, para saber como foi o dia deles, para dar orientação. E no dia que eles comeram o fruto, Adão se esconde, né? Adão, ele sente vergonha de Deus. E naquele momento Deus pergunta, onde vocês estão? Onde você está? Deus, ele sabia onde Adão estava. Ele sabia o que Adão tinha feito. E muitas vezes a gente age assim diante de Deus. A gente se esconde mediante uma situação, porque a gente não quer compartilhar a Deus o nosso pecado. Talvez a nossa queda, o nosso orgulho, né? A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E quantas vezes a gente passou por situações nas nossas vidas por conta do orgulho, né? Por conta, eu não vou pedir a fulano de tal, eu não vou fazer isso, eu não vou me submeter a isso, muita humilhação, não mereço isso, eu não sou obrigada. Então o orgulho, a soberba, a prepotência e até mesmo o pecado nos afasta de Deus. E nessa manhã o que o Espírito Santo quer dizer existe sim um tempo determinado para todas as coisas. E a Bíblia, ela diz sobre o tempo de Deus, né? O Kairos, que significa o tempo de Deus, significa o tempo estipulado que Deus quer para cada coisa que aconteça nas nossas vidas. Até porque ele nos conhece mais do que a nós mesmos, né? Então ele sabe o tempo de maturação, ele sabe quando você vai estar pronto para suportar determinada situação. Então todo o processo que você passa na sua vida te prepara para a promessa, né? Te prepara para o propósito que Deus instituiu desde lá, antes da fundação do mundo, né? Lá em Isaías vai dizer que antes da gente pensar em ser um embrião, Deus já tinha escrito os nossos dias. E eu costumo dizer que a gente roda, fazendo as nossas próprias vontades, tomando as nossas próprias decisões, e no final a gente só se frustra, só quebra a cara, e é muito melhor a gente viver, né, aquilo que Deus tem para nós. E o Cronos significa o tempo passageiro, aquele tempo sequencial, aquele tempo que a gente olha no relógio e fala, não, são 11 horas, hoje é dia 12 de outubro. Então é esse Cronos, né, que a gente vive, e muitas vezes a gente quer confundir esse tempo com o Kairos de Deus, e é totalmente diferente, porque a Bíblia diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para todas as coisas. Então, se eu entendo que existe um tempo, eu não tenho que me preocupar com a aceleração. Eu não tenho que me preocupar, até mesmo eu brinco, eu falo assim, nossa, pra que Davi, um cara tão assim sábio, né, que ele era tão próximo de Deus, no momento daquela aflição dele, ele fala, apressa-te, ó Deus, em me abençoar. No Salmo 70, né? E lá no Salmo 40, né, ele já diz, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim. Então, assim, não adianta a gente correr contra o tempo, ou pedir aceleração para Deus, se a gente não tá pronto, né? E eu costumo dizer que eu não acredito nessa questão de você estar pronto para receber algo, né, de Deus. Eu não creio dessa forma. Eu creio que existe um processo e que a gente vai passar por esse processo. E ainda que você esteja almejando por aquilo, por passar por algo, você nunca vai estar preparado para determinada coisa. Mas sim você vai adquirir experiência para suportar ou até mesmo para viver aquilo ali que Deus quer que você viva.
E eu lembro que quando Deus ele me avisou, ele foi tão cuidadoso que ele me avisou que eu ia passar por algumas adversidades na minha vida. E naquele momento eu pensei que eu não ia suportar, na verdade eu olhei pra mim, né? Eu não olhei pra Deus. E todas as vezes que você olha pra você, você vai sentir medo, né? Você vai se julgar inferior, você vai se julgar não ser capaz. Mas todas as vezes que você olha pra Ele, né? Pra Jesus, você vai vencer, você vai conquistar, você vai almejar e você vai chegar. E como um pai zeloso, né? Deus, ele cuida de todos os detalhes das nossas vidas. Se você entrega o controle na mão dele, ele vai cuidar, ele vai fazer aquilo que só ele pode fazer, né? E eu costumo dizer, eu tenho uma mentora, né? E aí eu costumo brincar com ela. Eu falei, nossa, se eu soubesse que era só isso, né? Deus, ele só quer que você descanse. E a última ministração que o Espírito Santo me fez sobre o descanso filha, você tem que aprender a dormir igual a Jesus na tempestade. Eu falei, como assim, Deus? Como assim? Eu não sou fleumática, né? Porque o temperamento de Jesus era calmo, sereno, ele não se abalava, né? Em meio às adversidades daquele momento. A multidão apertava ele, empurrava, gritava, e Jesus estava ali, ó, seguindo o foco dele, seguindo o propósito a qual Deus tinha determinado para ele viver aqui na terra. Então, o Espírito Santo ministrou isso para mim, né? Filha, descansa. Tem coisas na sua vida que eu ainda não fiz porque você ainda não conseguiu descansar. Então, eu preciso que você deite e durma. Eu preciso que você confie em mim. Porque muitas vezes a gente fala que confia em Deus, mas aí no outro dia a gente vai lá e faz do nosso jeito, da nossa maneira. E lá em Salmos 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nossa, perfeito, hein? Então, se existe, né, se existe isso, né, que Deus ele determina pra gente viver, por que a gente vai se desesperar? Não tem porquê, né, a gente andar ansioso ou a gente andar preocupado por algo que está no controle e no tempo de Deus, né, no Kairos de Deus. E muitas pessoas, ao me ver, né, passando por alguma adversidade, elas julgaram, né? Eu me comparei até com Jó. Nossa, você pecou tanto assim. Meu Deus, porque Deus não tá te abençoando? Porque Deus não tá olhando pra você? Enganam-se essas pessoas, né? Sobre isso, porque na verdade não é que Deus não tá te olhando, não é que Deus não esteja com você. Mas ele sim está te observando, não pra, tipo assim, existem desertos nas nossas vidas, existem vales, existem provações nas nossas vidas, que muitas vezes Deus vai nos testar, como a palavra que a gente leu em Atos, existirá sim o teste de Deus para saber o que tem no nosso coração. Deus ele vai querer sondar o seu coração, mas existe também desertos que Deus vai querer te mostrar o que tem no seu coração. Então é no deserto que você aprende mais sobre Deus, é no deserto que você se aproxima mais dele, é no deserto que você entende, né, quem é você, a sua identidade, a sua real identidade. É no deserto que você passa a dar valor às coisas mínimas, né? Muitas vezes a gente coloca muitos obstáculos para ter a felicidade, né? Para conquistar algo que é tão simples, é tão simples sentar na mesa, né? Desfrutar daquele momento ali, uma simples conversa. Não precisa você gastar, não precisa você ostentar, mas é algo simples. Então é no deserto, é nas provações, é nas adversidades que a gente vai dar valor às pequenas coisas. E eu trabalho na área da saúde e eu vejo, né, os pacientes dizendo assim, quando eu converso com eles, né, quando eles passam muito tempo internados,
no hospital, eles falam assim, eles começam a refletir, né, sobre a vida, o que levou eles àquela situação. E eles falam, nossa, se eu tivesse vivido mais, se eu tivesse dado valor às pequenas coisas, né? Então, são esses momentos que vai fazer você refletir. Então, não reclame, né, se você está passando por dificuldade nesse momento. Não reclame se a sua vida não está do jeito que você deseja. Apenas tire o foco, tire o olhar da situação e coloque o olhar nele, né? Pergunta para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que eu preciso aprender? Não para que você saia rápido dessa situação, porque existem etapas, existem fases. Eu mesmo passei por várias fases, várias etapas no meu processo em Deus, que eu olho hoje para trás e falo, nossa, eu precisava disso, eu precisava experimentar isso. Talvez se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi até hoje, eu não estaria aqui falando isso para vocês com tanta firmeza, com tanta propriedade, com tanta autoridade que Deus me deu. De viver sim o Kairos dele. É necessário que você viva o tempo de Deus. É necessário que você espere com paciência sim no Senhor. Porque existe um tempo de maturação. O Senhor ele nos dá a chance. Ele vai criando circunstâncias para que a gente venha ao arrependimento. E eu falei sobre o orgulho. O orgulho nada mais é do que preceder a queda. Então, se você não reconhece que você precisa ser humilde em todas as situações da sua vida, né? Não se sentir altivo. Eu passei por isso, eu sei. E eu posso ensinar. Não. Todas as fases que você viveu até hoje na sua vida, além de experiência para você, Deus ele vai colocar pessoas na sua vida para que você possa falar, né, o que Deus fez na sua vida, como você saiu dessa situação. E eu costumo dizer que Deus tem colocado Micheles na minha vida. As Micheles que foi do passado, as Micheles que eu falava, nossa Deus, eu fui assim, cara, eu não acredito. Então é esse nível, né, que Deus quer que você chegue. Que você olhe para a situação, né, que você está vivendo, e você fale, nossa, foi necessário para que hoje eu pudesse falar para outras pessoas, para que hoje eu pudesse dizer, nossa, o tempo de Deus é melhor, ele é bom, é perfeito, é agradável. Lá em Efésios diz que ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Em Hebreus 11:6, né, fala sobre a fé. E é importante também a gente parar de se lamentar, a gente parar de viver, né, no passado. Tem muitas pessoas que ficam querendo reviver o passado. Se fosse naquela época, se eu ainda tivesse dinheiro, se eu ainda estivesse naquele lugar. Então para de viver o passado, renova a sua mente, né, porque se você deseja algo novo, você precisa renovar a sua mente primeiro, né? Lá em Romanos 12:12 fala isso. Então, você precisa renovar a sua mente para que o novo venha, para que o velho saia, o novo entre. E a vida do cristão, né? Ela é baseada muito no jejum, na oração, na palavra. Se você não tiver essas três coisas, você não pode se considerar um filho, né? Porque muitas pessoas falam que são cristãs, mas elas não têm essas práticas, esses hábitos. Então são esses hábitos que vão te levar a um nível maior. Todas as vezes que Deus permite que a tempestade chegue, todas as vezes que Deus permite que o vento chegue na sua casa, Ele quer te levar para um nível maior, ou Ele quer te ensinar que aquela tempestade não é uma tempestade que você vai fazer em um copo d'água, mas que é necessário para que você entenda que Ele está com você, que a sua fortaleza vem dEle, que a sua força vem dEle. E eu quero louvar a Deus, né, por essa palavra. Quero também finalizar lá em Salmos 126, do 1 ao 2, que diz assim, Salmos 126. Tem várias referências bíblicas que falam sobre isso. Eu costumo dizer que os Salmos, né, ele é
um livro da Bíblia muito rico, né? Onde Davi não só expressou as suas emoções, as suas orações, mas também ele nos instrui em muitas coisas que são necessárias para o nosso dia. E lá em Salmo 126, do 1 ao 2, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações diziam: Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tem até uma música que eu gosto muito do Ministério Zoe, da Tamires Garcia, que canta esse salmo, né? Eu já passei por lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. E é exatamente isso, que você possa hoje estar plantando, semeando, para amanhã você venha colher. Tudo isso que você está passando, não sei se é na área sentimental, se é na área financeira, se é na saúde, se é no trabalho, não sei o que você está passando. Mas entenda que existe um tempo e esse tempo vai chegar na sua vida. Essa adversidade que você está passando não é para sempre, né? Não vai durar para sempre. Mas que você saia dessa aprovação, que você saia dessa tentação se conhecendo, sabendo quem você é em Deus, sabendo quem Deus é na sua vida. Porque a confiança em Deus vai gerar isso, esse descanso, né? Lá em Salmos 91 diz que você deve descansar à sombra do Onipotente, que Ele vai te guardar. Então que você descanse, né? Que você viva esse sobrenatural de tirar o foco, né, do problema, mas que você aprenda com cada situação, com cada fase que você está vivendo, amém? Que vocês fiquem todos com a presença do Senhor nesse dia, nesse feriado. Tenham um excelente dia, uma excelente manhã. Eu acredito que amanhã eu volte aqui. Mas aqueles que não conseguiram assistir, né, vai estar lá no YouTube gravado. E eu só peço para vocês que vocês recebam e vocês entendam que o tempo de Deus, ele é bom. A vontade de Deus, na verdade, né? Ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Um beijo, graça e paz.